tenho uma ideia, eu quero gravar essa ideia, só que aí você acaba trazendo esses pontos de fricção pra você. Fala, pô, será que vão gostar dessa ideia? Será que essa ideia é boa? E se eu validar com alguém? E se, sabe, você começa a trazer fricção pra esse processo criativo de você gravar essa ideia. Por conta disso, você não grava. E conforme isso vai se repetindo, você começa a exercitar o músculo de não gravar. Ah, mas não acharam a minha ideia boa. Tem um monte de gente fazendo, tem um monte de creator grande já fazendo. E por ter essa fricção e você não gravar, você exercita o músculo de não gravar. Mas quando você tem a ideia e você não busca validação, você simplifica o máximo possível de colocar aquela ideia em prática, você exercita o músculo de gravar. E aqui a gente entra no último ponto, no terceiro ponto, que é Salve, rapaziada! Atila Walker, como sempre, aqui na caminhada. Eu quero trocar uma ideia com vocês. Algo que tem acontecido comigo, que tem me atrapalhado a não somente criar vídeo, mas a colocar minhas ideias pra fora. Eu vou arrumar as coisas com vocês aqui porque isso faz parte desse vídeo aqui. Se liga. Ó, primeira coisa, mano. Isso aqui tem que ir no meu bolso. Eu vou explicar tudo isso no final, mas vocês vão entender. Isso aqui vai no meu bolso. Por quê? Porque é com isso que eu gravo o meu som, tá vendo? É com isso que eu gravo o áudio que vocês estão ouvindo aqui. Então, isso aqui tudo vai no meu bolso. Vocês vão entender já já. E hoje, mano, o dia ele tá do jeito que eu gosto. Olha como o contra luz fica diferente. Ó, esse nublado, assim, sabe? Não tá frio, tá calor, tá meio abafado, mas tá meio nublado, tá vendo? Ó? Uma coisa que eu tenho percebido é quando eu vou criar, quando eu vou gravar algum vídeo, é que tava tendo, e essa é a palavra do vídeo, tava tendo muita fricção pra criar os meus vídeos, pra executar a ideia. A fricção que eu tava falando é justamente isso aqui, ó. Deixa eu arrumar essa luz aqui, peraí. Aí. É você ter que montar todo o equipamento, então eu tenho que setar o áudio, que é o celular que tá no meu bolso, eu tenho que arrumar a câmera, eu tenho que tirar a câmera aqui do meu estúdio para começar a gravar, etc. Tem todo um processo para começar a gravar, só que o mais ideal, o melhor é tirar essa fricção, essa é a palavra, do meu processo criativo. Vou começar pelo roteiro. Eu tava colocando muitas coisas no meu roteiro. Tem que falar disso, tem que falar daquilo, não posso esquecer disso, tem que ter aquele ponto é importante e tal. E isso tava me travando muito pra começar a criar. Tava me deixando até nervoso, mano. Eu sou um cara, rapaziada, que tenho o meu jeito de fazer as coisas, sabe? O que eu quero dizer com isso? O meu roteiro, antes, ele tava muito complexo. O que eu fiz? Eu simplifiquei. Isso aqui é um caderninho. Ele deve ter, mano, sei lá, uns 7 centímetros mais ou menos, ó. O meu roteiro estava muito complicado para gravar. Como eu falei, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter isso de novo, aí aquilo de novo, aí isso. Fazendo assim, fica muito mais simples e os meus vídeos ficam muito mais fluidos. Eu já gravei um vídeo utilizando um roteiro assim, deu muito bom. E esse tipo de roteiro com muitas coisas estava sendo uma forma de fricção para o meu processo criativo, para minha gravação, porque era muita coisa para pensar. E isso acaba ficando muito poluído, muita poluição mental. O que eu pensei? Falei, mano, eu vou colocar 3 pontos que eu preciso falar e um ponto extra, caso dê tempo ou eu queira falar. Eu sou muito bom de improviso, então fazendo assim somente os pontos e eu improvisando, porque já tá tudo aqui, fica mais fácil. Então esse era um dos pontos de fricção do meu processo criativo, o roteiro muito complicado, muita coisa entre mim e o vídeo pronto. E eu falei, mano, eu quero tirar essa fricção da minha frente e simplificar o máximo possível. Um dos pontos que eu simplifiquei foi meu roteiro, deixando ele mais simples, mais fácil. Lógico, eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber falar sobre isso aqui, mas já tá aqui, então tudo certo. E torna a distância entre mim e o vídeo pronto mais rápido, mais curta e mais fácil e simples de fazer. Então esse é um tipo de fricção, e uma coisa que eu tô querendo fazer é deixar tudo armado, tudo pronto, para que quando eu tenha uma ideia, eu já consiga executá-la. Por exemplo, para mim, um dos pontos de fricção é o equipamento. Eu tenho uma luz, que ela tá aqui tá o meu tripé, a câmera aqui, porém, tem minha outra luz que ela tá aqui. Então, eu já vou montar essa luz para deixar ela pronta e para facilitar com que eu grave mais vídeo, entendeu? E essa luz, rapaziada, ela não é muito simples, facinho, rapidinho de montar, tá ligado? Então já é um ponto de fricção pra mim. Eu já vou buscar deixar ela pronta para que facilite quando eu for começar a gravar.
entendeu? Aí você pode falar assim, pô, Atilus, mas tá escuro. Exatamente, mano, é por isso que eu tô buscando montar essa outra luz aqui, pra que ela deixe mais claro, entendeu? Então, um dos pontos, rapaziada, que, ó, tá vendo? Que atrapalha, no meu caso, a começar, mano, essa luz aqui, aí, começar a gravar é justamente isso aqui, ó. É ter que montar o equipamento. Porque, mano, quem é fotógrafo aí, mexe com fotografia, mexe com vídeo, mano, não sei se compartilha do mesmo sentimento que eu, mas é meio saco, sabe? Tem que ficar montando toda hora o equipamento e tal. A gente quer gravar, a gente quer fazer, mano. Monta a luz, monta o tripé. Não tô reclamando da chuva, tá ligado? Eu prefiro montar do que não ter equipamento pra montar. Então, esse é um dos pontos que eu tenho como fricção, que é o equipamento. Um dos outros pontos que eu tava tendo pra gravar os meus vídeos era buscar uma ideia muito louca, uma ideia muito perfeita, sabe? Porque quando você vai gravar, vem aquele pensamento de já falaram sobre isso, tá ligado? Já tem um monte de vídeo que mostra essa edição, ou já tem um monte de vídeo que fala sobre isso. Então eu buscava ter uma ideia, mano, essa ideia aqui, essa é a ideia, mano. Só que nesse processo você vai tendo outras ideias, tá ligado? Você vai pensando em outras coisas, mano. Só que aí como você tá meio que buscando a ideia top ali, genial, aquela ideia top, tem muita gente que não gosta dessa palavra, mano. Você acaba deixando as ideias que até você gostaria mesmo de gravar, umas ideias que não é genial, mas umas ideias que tem a ver com você, tá ligado? Você acaba deixando isso de lado, mano. Porque você fala, pô, quem vai querer ver isso, tá ligado? Mas isso tem a ver com você. Eu acho interessante, acho bom você gravar pra você, por você. Que nem, aqui a luz não pode estar top, aqui, mas é um tipo de vídeo que eu quero começar a fazer mais solto, sem ser um bagulho quadradinho, sabe? Mas trocando uma ideia com vocês mesmo, tá ligado? Então essas ideias que você vai tendo nesse processo, ao invés de você buscar uma ideia genial, utilize e aproveite dessas ideias que você vai tendo no processo, porque talvez nesse ponto seja mais sobre você do que sobre quem vai assistir, tá ligado? Grave por você também, grave aquilo que você gosta de falar, sobre o que você gosta de falar e como você gosta de gravar. Que nem nesse ponto, já deve ter um monte de gente falando sobre esse assunto, sabe? Já abordaram esse assunto, ou até tem uma pessoa que é mais habilidosa que você na gravação, na edição e tal. Porém, uma das coisas que eu faço, eu sou inscrito em um monte de canal de fotografia, de audiovisual, mano. E a grande maioria deles falam do mesmo assunto, falam da mesma coisa, sabe? Às vezes é a mesma câmera, é o mesmo drone, é o mesmo gimbal. Sim, eu quero saber sobre aquele drone, sobre aquele gimbal, sobre o assunto, mas não somente isso, eu quero ouvir aquela pessoa falar sobre aquele assunto. Já deve ter gente fazendo o que você quer fazer, o que você faz, mas não tem ninguém fazendo do jeito que você faz. E é aí que tá o ponto. Eu não somente gosto de ver o conteúdo, mas eu gosto de ver aquela pessoa fazendo aquele conteúdo. Ó, tá vendo? Toda vez que eu vou gravar, eu tenho que montar a luz. Olha o trampo e o desgaste que você tem antes de gravar. E aí, quando você tá pra gravar, você pensa, fala, pô, mano, eu tenho que arrumar a luz ainda, velho. E aí você... Tá vendo? E aí você desanima, mano. Ó, eu acho que eu coloquei errado ainda, velho. Eu acho que era pra mim ter colocado aí, ó. Que aí primeiro você tem que arrumar a luz, mano. Aí depois tem que arrumar o microfone. Aí vem o tripé. Aí você tem que configurar a câmera. Tenta deixar tudo meio que pronto já. Na hora que você for gravar, você só realmente gravar. Falta só um. Cadê o outro? Caramba, mano. Rapaziada, eu não demoro tanto assim não pra montar essa luz, mano. O bagulho tá sendo só hoje. O que será, né? Vamos, fia, vamos. Eu acho, mano, que eu devo ter montado ela errado. Mano, eu monto isso direto, velho. Tentar a última vez. Aí, agora é só encaixar aqui. Pronto. Aí, tá vendo, ó? Tá vendo? Olha o trampo que é, ó a fricção, mano. Agora a gente conecta ela aqui atrás, conectar não, né? Só o velcro, o difusor que a gente põe aqui e aqui embaixo. Aí, ó. Então, rapaziada, imagina se já tivesse pronta. Eu vou conectar ela na tomada aqui. Bem melhor. E o segundo ponto, deixa eu arrumar aqui. Pô, gostei desse ângulo aqui, mano. É músculo. Como assim, ô Átila? Músculo. Quando você tem a ideia, você quer, se passar alguma coisa lá atrás, vocês me avisem, mano. E você quer gravar essa ideia, vamos supor, eu tenho uma ideia, na verdade eu tenho uma ideia, peraí, sobre isso aqui. Átila, o que é isso aqui? Isso aqui é tipo um coletezinho, que ele vai aqui, ó. Não vou encaixar aqui que eu tô com a lapela. Eu começo a gravar naquele estilo POV. Então vocês meio que veriam as minhas mãos, assim, enquanto eu vou fazendo, e o celular ele vai aqui. Aí, agora eu vou tirar uma de lado assim, eu acho que vai ficar bem louco, mano.
Eu quero gravar um vídeo testando isso na prática. Eu tenho uma ideia, eu quero gravar essa ideia, só que aí você acaba trazendo esses pontos de fricção pra você. Fala, pô, será que vão gostar dessa ideia? Será que essa ideia é boa? E se eu validar com alguém? E se, sabe, você começa a trazer fricção pra esse processo criativo de você gravar essa ideia. Por conta disso, você não grava. E conforme isso vai se repetindo, você começa a exercitar o músculo de não gravar. Ah, mas não acharam a minha ideia boa. Tem um monte de gente fazendo, tem um monte de creator grande já fazendo. E por ter essa fricção e você não gravar, você exercita o músculo de não gravar. Mas quando você tem a ideia e você não busca validação, você simplifica o máximo possível de colocar aquela ideia em prática, você exercita o músculo de gravar. E aqui a gente entra no último ponto, no terceiro ponto. É você não deixar que passe muito tempo entre a ideação, quando você teve a ideia, e entre a execução da ideia. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixa passar, mais coisa vai acontecendo e menos energia essa ideia vai tendo. É como se tivesse algo aqui, você já pegar e já gravar, você tem algo aqui e acontece uma coisa, acontece outra coisa, acontece outra coisa, e essa ideia fica aqui embaixo. Quanto mais tempo você deixa passar entre a ideação, quando você teve a ideia, e a execução, mais energia essa ideia perde. Mais tempo, automaticamente, literalmente, consequentemente, você perde, mais energia essa ideia vai perder, porque ela não vai estar mais fresca na sua mente. E aí você esquece como que você faria, se você chamaria alguém para gravar junto, você esquece o ponto, os tópicos, o tema, as ideias secundárias que você teria com essa ideia primária. E se você deixar esse tempo curto, mais rápido ela vem para a realidade. Que nem eu falei, eu tenho a ideia de gravar sobre esse POV aqui, e eu já tenho a ideia, eu já quero gravar logo. Não vou gravar hoje, porque eu tô gravando esse vídeo hoje, mas eu quero gravar nos próximos 5 dias. Eu já tenho a ideia e já sei como fazer. Mas se eu deixar muito tempo passar entre a ideia e a execução, essa ideia perde força, perde energia. Então são esses 3 pontos, rapaziada. O primeiro é você tirar toda a fricção, deixa eu arrumar essa luz aqui, da sua ideação, do seu processo criativo. O que pode ser essa fricção? Pode ser validar com alguém, ou pode ser questão de equipamento, ou pode ser você tá complicando demais o seu processo, questão de roteiro. Tem muita coisa para você ver, para você organizar, para você arrumar, do que somente gravar um vídeo, sabe? Do que somente você tá ali gravando aquele vídeo. É só gravar. Tirando a fricção, exercite o músculo de criar, de fazer. Quando você tem muita fricção e não faz, ou quando você valida com alguém, essa pessoa por N motivo te desanima ou não te motiva, você acaba não gravando, não fazendo. E isso exercita o músculo de não fazer. Então teve a ideia, faz. E depois decide se vai ser boa, se você vai postar. E o terceiro ponto, não espere muito tempo para você colocar essa ideia em prática, para você colocar essa ideia em execução. A minha intenção é somente isso, é só gravar. Lógico, com excelência, com qualidade, mas é gravar. Para gravar um vídeo já era. Para ser fácil, para ser simples, para ser fluido. E melhor ainda, para ser gostoso e para ser prazeroso para mim gravar. Não sei se faz sentido para vocês, mas quando você tem aquela vibe gostosa, aquele prazer de fazer algo que você gosta, eu creio que a pessoa que vai estar assistindo vai curtir também. E quanto mais tempo você deixa passar, mais energia essa ideia perde. E mais tempo, literalmente, consequentemente, você perde. Certo, rapaziada? É isso. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Eu espero que tenha ficado claro pra você. Espero que some na sua vida e potencialize a sua vida. Demonstre o teu amor aqui nos comentários. Se inscreva no canal e junte seu caminho, porque o caminho pertence aos lobos. Muito amor a vocês na caminhada. Seguimos.